O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclama o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não que eu esteja cansado, mas hoje vou me sentar. Aliás, alguém sabe o que significa homilia? Alguém sabe o que significa a palavra homilia? Não, acho que não. Ninguém respondeu, ninguém se manifestou, então quer dizer que talvez não saibam, não é verdade? Homilia vem de uma palavra em grego, homiléu. Parecido, homiléu, homilia. E homiléu era um momento especial na jornada da família, quando ao final do dia, enquanto a mãe estava fazendo a comida depois da jornada de trabalho e o pai estava ali por perto, as crianças ficavam por ali, na beirada do fogão a lenha, vamos assim dizer, conversando sobre as coisas que tinham acontecido. Homiléu é essa situação familiar, esse ambiente gostoso onde a família se reunia para conversar no final do dia. A partir dessa experiência, a igreja então inseriu a homilia como sendo justamente uma oportunidade do pai, do pastor, do padre, do responsável por uma família conversar sobre as coisas que a gente tem vivido,
sobre as coisas que a gente tem experimentado. Então, nossa homilia de hoje vai ser uma conversa. Nós vamos conversar como um pai com os filhos. Não sei se tem inquietado o coração de vocês, mas o meu sim. Desde a semana passada, quando saiu aquela notícia que no Quênia, eu falei a semana passada na homilia, que no Quênia, na quinta-feira santa, 148 cristãos, jovens cristãos universitários, foram caçados, porque de fato foram caçados. Um grupo de jovens fundamentalistas também, de uma outra religião, entraram numa universidade no Quênia e foram perguntando: quem era cristão morria na hora, quem não fosse era liberado. E essa é a situação de muitos outros grupos de cristãos que a gente às vezes passa despercebido. Na Síria, na Palestina, onde existem cristãos, no Oriente Médio, na China. São vários os homens e as mulheres que, pelo fato de eles não podem levar uma cruz no peito. Você pode. Eles não podem colocar uma camiseta com a imagem de Jesus. Você pode. Mas pelo fato de acreditar em Jesus, eles não podem ser encontrados, muitos deles, com uma Bíblia na bolsa. Você pode. Mas eles, mesmo não tendo uma camiseta, mesmo não tendo um crucifixo, mesmo não tendo a Bíblia, ou deixando ela escondida num lugar da sua casa, correm um risco de vida. E são perseguidos, e muitos deles são perseguidos por acreditar em Jesus. E esse Jesus que nos permite, aqui no Brasil, sair pelas ruas e gritar: eu sou cristão. Mas sempre foi assim. O que mais me surpreende é que sempre foi assim. Vocês perceberam que o Evangelho de hoje, não é? No primeiro dia da semana, que era o domingo, que é o domingo, o dia que Jesus ressuscitou, no primeiro dia da semana, não é? Estavam reunidos os apóstolos, os discípulos, numa mesma sala, por medo dos judeus. Por medo dos judeus. Por quê? Porque se o mestre tinha sido alvejado, morto, torturado, alvejado não, mas torturado, sacrificado assim, consequentemente os discípulos que o seguiam, claro que iam acontecer a mesma coisa. Então, desde o início, a perseguição fez parte do cristianismo. O Cristo foi à frente. Ele teve a sorte primeiro e não foi diferente com seus discípulos. Ao longo da história do cristianismo, durante esses 2000 anos, um montão de gente morreu por ser cristão, inclusive esses jovens quenianos, porque acreditavam em Jesus. Aí, meus filhos, eu não sei se já vem uma pergunta ou uma dúvida, ou uma pulga atrás da orelha. O que sustentava? O que sustenta alguém numa hora em que tem de repente uma arma apontada para a cabeça e diz: eu sou cristão? O que sustenta alguém que, por exemplo, em determinada etapa da história, não é, foi morto justamente por ser cristão? Ou então Maximiliano Maria Kolbe, ou então Santa Catarina de Alexandria, Santa Polônia, Santa Maria Goretti. O que sustenta uma pessoa numa hora de perigo a evitar a vida e preferir a morte? Você não se pergunta, não? A resposta, eu acredito que todo mundo sabe. Alguém já falou aqui ao pé do ouvido. Uma palavrinha fácil, pequena. O que? A fé. A fé. A fé.
Eu tenho uma fé tão forte e firme como a deles. Eu tenho uma fé tão eficaz, tão firme, que me é capaz de, justamente numa situação hipotética, de ter uma arma na minha cabeça e dizer: eu não vou abrir mão do meu Jesus. Ah, mas você vai morrer porque você é cristão. Não, eu não vou morrer. Eu vou morrer, mas eu creio na ressurreição. Tenho uma fé firme dessa. Tenho uma fé que tá, tudo bem, de repente a gente não tem uma arma na nossa cabeça, mas a gente tem N possibilidades para a gente não vivê-la. Não é verdade? No trabalho, dentro de casa. Dá um jeitinho. Abre uma exceção. Fura a fila, já que você é padre. Não pode ser, não deve ser assim. Quer dizer, não só na situação em perigo de morte, mas também na situação de perigo de morte eterna, que é pecado, a gente tem que ter uma fé firme para dizer não, a não clicar num site pornográfico, a não olhar no WhatsApp e não participar daquele grupo de amigos que de repente só tem bobagem e que só basta abrir a gente vê coisa que não deve. Será que a minha fé é capaz justamente de ser uma espada, não é, que me divide? Eu sou assim, eu sou assim. Ah, mas o padre Daniel está sendo radical. Eu estou sendo radical. Se milhares de pessoas ao longo de todo esse cristianismo morreram por Jesus Cristo, eu estou sendo radical? Quando eu estou querendo cuidar dos meus filhos e fazer com que eles acordem e façam da sua fé algo que ilumina a vida, eu estou sendo radical? Quando eu estou querendo que vocês, meus filhos, tenham uma fé que realmente seja sim, sim, não, não, eu estou sendo radical? Quando eu estou querendo que vocês, meus filhos, tenham uma fé firme e confiante, como essa que Jesus pede de nós na festa de hoje. Fé como confiança. Fé como confiança, quer dizer, fé que me permite e me leva até a presença de Deus e colocar em suas mãos toda a minha vida, toda a minha história, os meus problemas, minhas dificuldades, e dizer a Ele: Senhor, eu confio em vós. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, mesmo que isso me angustie, mesmo que eu tenha que esperar, eu confio. E eu sei que se eu confiar, no finalmente tudo andará bem. E andar bem não é andar segundo os meus passos, os meus compassos, a minha vontade, mas é andar conforme o teu desejo. Eu confio em vós. Mas alguém de vocês, citando o Evangelho, poderia dizer: mas padre, os apóstolos, eles foram perseguidos, ouvimos no Evangelho, foram perseguidos, mas eles tinham a vantagem de terem conhecido Jesus. Eles conheceram Jesus. Eles conviveram com Jesus. Então, bem, se conheceram, se tornaram-se amigos, então eles realmente foram fiéis na amizade com Jesus. Vocês sabiam, todos os apóstolos, com exceção de João, o evangelista, foram martirizados. Todos foram mortos por acreditar em Jesus. Pedro, Tiago, Bartolomeu, Mateus, todos os apóstolos. João morreu de velhinho, de idade avançada. Mas um detalhe: preso na ilha de Patmos. Quer dizer, sua vida também não foi fácil pelo fato de ser cristão. Se ele foi exilado numa ilha, lá no meio do Mediterrâneo, e morreu ali, velhinho, manteve a sua fé. Ao longo de sua vida escreveu então as 3 cartas do Apocalipse, além do Evangelho. E quando a gente então se debruça no Evangelho e nas cartas, a gente vê
a fé firme daquele homem, a fé constante. Eu digo de verdade que o martírio me incomoda, mas ao mesmo tempo, perceber que alguém manteve a fé até os seus 80 anos, até os seus 90 anos, como às vezes a gente encontra nas nossas comunidades, e aqui também, a gente até mesmo de forma muito jocosa, nós jovens falamos, as velhinhas do apostolado da oração, essas velhinhas do apostolado da oração, e graças a Deus eu faço parte, quero fazer parte mesmo do apostolado da oração, me ensinam a ter fé. Quantas velhinhas que você conhece que ali, no terço, todos os dias, dão uma chulapada e um puxão de orelha na gente que se desespera e está lá. 80 anos firme, constante. Essas senhoras, esses senhores de fé firme, que vão de idade avançada, são como João o Evangelista, que não renunciaram de forma alguma, em circunstância alguma, a fé que tinha. Voltando aos apóstolos, a gente poderia dizer, mas eles conheceram Jesus, e por causa disso tinha um motivo suficiente para não negar. Mas veja, o Evangelho de hoje nos anuncia uma belíssima notícia. Aliás, é um elogio que Jesus faz a nós. Quando Tomé chega no segundo dia, quer dizer, uma semana depois, também num domingo, numa assembleia reunida, e Jesus aparece no meio deles, Jesus ele é fantástico, ironicamente falando. Jesus era irônico. Vai, Tomé, mete a mão aqui, coloca a mão no meu lado, e ainda completa: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados são aqueles que creram sem terem visto. Eu não vi o Senhor, mas posso dizer que eu vi. Eu não ouvi a voz dele, não sentei-me à mesa com ele, mas eu posso dizer que escuto a sua palavra e que alimento-me do seu corpo, sento-me à mesa com ele. De fato, o elogio que Jesus falou ali, que foi registrado no final do Evangelho de João, tocava a mim e a você, que acredita sem ter visto. Bem-aventurados sois vós se acreditarem, mesmo não tendo experimentado, convivido. Bem-aventurados sois vós se acreditarem, mesmo quando os milagres e prodígios e portentos não aconteçam, mesmo quando as coisas não vão do nosso jeito. Bem-aventurados sois vós que se mantêm na fé, com arma ou na perseverança, na cadência da rotina do dia a dia. Bem-aventurados sois vós, se mesmo você não experimentando aquilo que você gostaria, aquele calafrio, aquele suor, ou de repente aquela efusão, você acredita. Bem-aventurados sois vós, mesmo se você não tocar no lado de Jesus, mas que continua acreditando, que a tua fé vai ser honrada, porque foi assim que ele honrou a fé desses mártires ao longo dos 2000 anos de cristianismo, e foi assim que ele honra a fé dos milhões de idosos que, tendo recebido a catequese bem pequenininhos, viveram 80 anos com suas crises de fé, mas que não abandonaram aquilo que acreditavam. O Domingo da Misericórdia não é só para a gente falar eu sou pecador e tenha misericórdia de mim, mas é para a gente
a gente experimentar dentro de nós o convite de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, em acreditar nele, em ter fé e alimentar essa fé e fortalecer essa fé. O trecho do Evangelho que nós acabamos de falar, foi acabado de ser proclamado, é o final do Evangelho de João. E o final do Evangelho de João termina assim: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Jesus foi tão maravilhoso, Jesus foi tão esplêndido, Jesus foi tão excepcional como um homem que era Deus encarnado, mas era verdadeiramente homem. Foi tão esplêndido que realizou grandes obras, tantas obras, e segundo João, tantas que não estão nem escritas nos evangelhos que nós conhecemos. Muito mais ele fez, muito mais ele realizou. Mas aí João escreve assim: mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Te pergunto, como você alimenta a tua fé? João diz: os sinais que estão aqui escritos neste Evangelho são suficientes para que você acredite que Jesus é o Filho de Deus e que tenha vida nele. Aí eu te pergunto, tens intimidade com a palavra de Deus? Tens intimidade com os santos evangelhos? Lês ao menos um trechinho, um versículo. Basta um versículo por dia. Se você se dispor a ler um versículo por dia, a partir de hoje, e se por graça de Deus você chegar aos 80 anos, e você todos os dias, faça chuva, faça sol, você vai ler a Bíblia toda. E a Bíblia toda dá testemunho de Jesus Cristo. E a tua fé vai sendo fortalecida. Como água, que por gota em gota, quer dizer, como planta, cada gotinha vai se fortalecendo num jardim. Você poderia dizer: Padre, eu não tenho uma fé firme ao ponto de testemunhar Jesus quando uma arma estiver na minha frente. Eu não tenho uma fé firme na hora em que há uma possibilidade de eu fazer errado e o certo e acabo optando pelo errado. É a vantagem minha. Padre, eu não tenho uma fé firme que me sustenta às esferas de Deus durante anos, mesmo eu hoje estando com 80 anos. Não tens, mas pode ter.